Vamos falar aqui, ó, processo penal militar, vamos iniciar por onde? Pelo começo. Vamos falar sobre investigação processual penal militar, os instrumentos de investigação que estão previstos no Código Penal, no Código de Processo Penal Militar, obviamente focado para concurso público. Tudo bem? Vamos começar por onde? Pelo começo. Vamos falar sobre as noções. E essas noções de quê? Vamos trabalhar, meus amigos, as noções aqui, ó, noções de função. Função de polícia. Assunto muito cobrado quando a banca é Sebrasp. Assunto que despenca quando a banca é Sebrasp, meus amigos. Função de polícia. Eu tenho basicamente duas. A função de polícia administrativa e a função de polícia judiciária. Função de polícia administrativa e a função de polícia judiciária. Tudo bem? Anderson, eu já vi em concurso outro nome sem ser função. É verdade? É verdade. Cuidado com os sinônimos. Também cai a expressão, cuidado, atribuição. Cuidado que tem banca que, em vez da expressão função, chama atribuição de polícia administrativa, atribuição de polícia judiciária. Antes, como é que eu faço aqui? Toma como sinônimo. Função de polícia ou atribuição de polícia. Tudo bem? Fica com essa observação aí. Então vamos lá, função de polícia administrativa. A palavra da vez para o nosso concurso é o quê? Prevenção. Prevenção. A função de polícia administrativa, os órgãos que exercitam essa função, trabalho de cunho o quê, meus amigos? Preventivo. Como assim, Anderson? Vamos dar um exemplo. Preventivo, prevenção em relação ao quê? À prática do ilícito penal. Os órgãos que detêm essa função ou essa atribuição vão trabalhar dentro do seu arcabouço ações de cunho preventivo para evitar a prática do ilícito penal. Um órgão que realiza muito bem isso, uma função principal, somos nós da Polícia Militar. Exemplo de um órgão que trabalha a função de polícia administrativa, no seu cunho preventivo, é a PM. A PM realiza a função de polícia administrativa, realizando ações preventivas para quê? Para evitar o cometimento do ilícito. Tudo bem, meus amigos? Essa expressão aqui é a regra para a gente lembrar quando eu estou diante de uma função de polícia administrativa. Beleza? Tranquilo? Como é que ele realiza antes? Dá um exemplo. Policiamento ostensivo fardado. Policiamento ostensivo fardado preventivo, olha o nome. Policiamento fardado, policiamento preventivo, é uma ação preventiva, é o exercício da função de polícia administrativa. Tudo bem? Que tem como escopo, como finalidade, evitar a prática do ilícito. Por outro lado, eu tenho a função de polícia judiciária. E aí, meus amigos, a palavra de regra aqui é repressão. Vai trabalhar, o órgão que detém essa função de polícia judiciária vai trabalhar com ações de cunho repressivo. Aqui é quando o ilícito já ocorreu a prática do ilícito e os órgãos que detêm a atribuição ou a função de polícia judiciária vão realizar atos de repressão. Como seria isso? Investigação, para indicar autoria e indicar materialidade da prática delituosa. Um bom exemplo aqui de um órgão que realiza a função de polícia judiciária é a nossa aí co-irmã Polícia Civil, Polícia Federal. São bons exemplos de órgãos que realizam a função de polícia judiciária. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Como é que ela realiza isso, Anderson? Através das suas investigações, através dos seus inquéritos e outros instrumentos investigativos. Tranquilo? Fechou aqui? Então, recapitulando, basicamente, função de polícia administrativo, função de polícia judiciária. Administrativo, palavra de ordem, prevenção, função de polícia judiciária, a palavra de ordem é repressão. Agora eu faço uma pergunta para os senhores. Meus amigos, e essa tal de função de polícia
Anderson, existe a função de polícia judiciária militar? Como é que eu encontro isso? A função de polícia judiciária militar. Essa função, ela tem raiz constitucional, Anderson? Ela tem previsão constitucional? Como é que fica essa função de polícia judiciária militar frente à Constituição Federal? Meus amigos, já caiu isso em prova. E aí a pergunta da prova era assim: a função de polícia judiciária militar, ela existe, tem previsão legal, mas Anderson, tem previsão na Constituição? A resposta é assim, ó. Ela tem previsão, mas não expressa. Não está expressamente prevista lá. Mas eu consigo extrair de lá através de uma interpretação básica. Anderson, me explica melhor. Então vamos lá. A Constituição, na Constituição, eu tenho, por exemplo, o artigo 144, parágrafo 4º. E aí, meu colega que vai ler agora a Constituição, vai lá no parágrafo 4º, ele vai verificar que esse parágrafo 4º do 144 vai trabalhar, na verdade, a atribuição da Polícia Civil. O parágrafo 4º está falando sobre a atribuição da Polícia Civil. O que tem a ver com a função de Polícia Judiciária Militar? Tem tudo a ver. Quando a gente faz a leitura dele, diz lá, em resumo, diz: a Polícia Civil, né, dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbe, né, tem a responsabilidade, ressalvada a competência da União, de investigar os crimes, as infrações penais. E aí ele fala o seguinte: as infrações penais, tem uma vírgula lá, diz, exceto as militares. No final desse parágrafo, vírgula, tem a expressão exceto as infrações militares. Essa expressão, exceto as infrações militares, qual é a interpretação adequada? É essa. A Polícia Civil é uma polícia judiciária e tem como escopo, finalidade, a investigação de infrações penais, exceto as militares. Portanto, a Polícia Civil não pode investigar crimes de natureza militar. Se ela não pode investigar crime de natureza militar, é porque esse dispositivo, parágrafo 4º do 144, na sua parte final, dá a interpretação, e ele quer dizer o seguinte: que existe uma outra função que dentro desse dispositivo, que vai falar sobre a função de polícia judiciária, que não pode ser exercida pela Polícia Civil. Logo, existe uma outra função. E qual é? A função de polícia judiciária militar, que vai investigar exatamente essa exceção que não cabe ao outro órgão, no caso a Polícia Civil. Então, o exercício aí é interpretativo. É uma interpretação a contrário senso. Eu extraio de lá a função de polícia judiciária militar, que obviamente não pode ser realizado pela Polícia Civil e nem pela Polícia Federal. Tudo bem? Mas a finalidade dessa função é tão somente o quê? Investigar os crimes militares. Só. A razão de existir dessa função é tão somente a realização das investigações de crimes de natureza militar. Nós vamos ver isso. Os crimes que são considerados militares, são crimes por consideração. Nós vamos ver isso quando nós falarmos, quando a gente for falar sobre o artigo 9º. O artigo 9º do Código Penal Militar vai trabalhar o conceito de crime militar. E aí, quando a gente for tocar nesse assunto, a gente volta a falar sobre isso. Tudo bem? Então, os crimes militares precisam ser investigados pelos órgãos militares. E o exercício dessa função, meus amigos, é o exercício da função de polícia judiciária militar, que eu extraio da Constituição através de uma interpretação. Então, respondendo a pergunta lá no início, a função de polícia judiciária militar está expresso na Constituição? Não está expresso. Mas eu consigo extrair através de uma interpretação que a gente chama de interpretação a contrário senso, de trás para frente. Tudo bem? Na Constituição não está expresso. É um exercício de interpretação. Mas está expresso aonde, Anderson?
essa função de polícia judiciária militar está expresso na lei, está expresso. Qual lei, Anderson? O Código de Processo Penal Militar. Lá está expresso nos artigos 7º e nos artigos 8º. Artigo 7º e 8º do Código de Processo Penal Militar. Tudo bem? Vou colocar bem aqui, depois eu apago, vou arrumar essa bagunça, não se preocupe. Eu tenho até uma brincadeira que eu faço há muito tempo, já dou aula de processo penal militar aí, meus amigos, há mais de 10 anos, para concurso público, e estudo isso há mais ou menos há 15 anos. Acho que até um pouco mais. Mas para concurso há mais de 10 anos, um pouquinho. Então, eu tenho uma brincadeira com meus alunos aí, já aprovados de CHO, CFO e outros, que quem entende esse esquema passa na prova. Né? Tem até relatos, está tudo aí em print. Quem entende esse esquema que eu faço, que não é muito simples, passa na prova. Então, esse é um desafio que eu vou lançar para os nossos amigos. Então, olha só, vamos trazer para cá o quê? A lei. Já que essa função de polícia judiciária militar está expresso na lei, lá no artigo 7º e no artigo 8º. E aí, meus amigos, olha só. A função de polícia judiciária militar está expressa nos artigos 7º e 8º. Já sabemos que a previsão, tem previsão legal e tem a previsão constitucional, mas através de uma interpretação. Agora a pergunta que não quer calar. Anderson, o que eu faço? O que eu faço no exercício dessa função de polícia judiciária militar? Eu vou colocar uma sigla, para não estar falando toda hora o nome, né? Função de polícia judiciária militar. PJM. Já viram essa expressão? PJM. Então, o exercício da função de polícia judiciária militar. O que eu faço com essa função? O que a lei me permite realizar com essa função? É só dar uma olhada lá no artigo 8º, no material de vocês, está aí, vai trazer uma série de atos, no artigo 8º, que é o exercício dessa função de PJM, de Polícia Judiciária Militar. Tudo bem? Vou pegar o material, vamos juntos aqui para o material para dar exemplo. Olha só, esse artigo 8º, ele não exaure, olha o que eu estou falando, ele não exaure todos os atos desse conjunto de atribuições. Lá é só exemplos. Por quê? Porque não tem como exaurir toda a função dentro desse artigo. Então, o artigo 8º, a gente chama no direito de um artigo exemplificativo. Só está dando exemplos, mas eu tenho muito mais atos que eu posso praticar no exercício dessa função.